Deseja a paz e a graça de Cristo. Você pode perguntar, lá meu irmão de novo falar sobre evangelismo. Claro, evangelismo é importante. E hoje eu venho tratar de um assunto, mais uma vez, falando sobre a salvação de nossas almas. Todo cristão anuncia esse grande presente que é nos dado por meio de Deus, enviando Cristo Jesus. O que é a salvação? Na verdade, é um extraordinário milagre de Deus em nossas vidas. Nós anunciamos a salvação, que é muito mais que arrependimento, é mais que a confissão de fé, e é mais que ser membro de uma igreja. A salvação é um presente imerecido que ganhamos. Você pode perguntar, de que precisamos ser salvos? Irmãos, devemos ser salvos do pecado. A Escritura trata o pecado como uma transgressão da lei de Deus. Sendo o pecado uma transgressão, é uma rebelião contra Deus. Em suma, o homem faz a sua própria vontade. O pecado é toda injustiça. 1 João capítulo 5, verso 7 diz que toda maldade é pecado. Agora, em Cristo está a esperança. Mas a gente continua pecando dia por dia. Isso não é ser um homem reto segundo o padrão divino. O pecado é uma dívida para com Deus. Em Mateus 6, verso 12, na oração do Pai Nosso, nos ensina a pedir a Deus que perdoe nossas ofensas. Então, cada pecado cometido é uma dívida contraída contra Deus. Tal dívida, o homem não pode jamais pagar. O homem que uma vez cometeu esse pecado contra Deus, não pode desfazer esse pecado. A única esperança está no lado divino, no perdão que obtemos de Deus mediante a morte de Cristo Jesus lá na cruz, a morte vigária. Ainda você acha que podemos sanar essa dívida? Não. Nós seres humanos continuamos a pecar por comissão ou omissão. Se não há esperança, agora a graça nos concede, por meio de Deus, toda a esperança. Todos nós estaríamos perdidos se não fosse essa graça. O texto bíblico aponta a nossa culpa e prova que todos pecaram. Ninguém está excluído, a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque apesar de ser o Filho do homem, é também o Filho de Deus. É Deus que nos diz na sua palavra que todos pecaram. E inúmeras pessoas não podem salvar a si mesmo por conta do nosso egoísmo. Não queremos reconhecer que somos pecadores. Se o homem não reconhecer que é pecador, Jesus não poderá salvá-lo, pois ele veio salvar pecadores, pois os seres humanos é pecador por natureza. Agora você pode me perguntar, e quais seriam as consequências do pecado para nossas vidas? Bem, uma das consequências é que o pecado traz aflição, inquietação ao pecador. Leia Isaías 48, 22 e Jeremias 2, 19. O pecado também interrompe a comunhão para com Deus. Leia Isaías 59, versículo 12. O pecado escraviza o homem. João 8, 34. E conduz à morte eterna, ou à segunda morte. Romanos 6, 23. E exclui o homem do céu de sua herança. Leia 1 Coríntios 6, versículo 9. Olhando assim para as consequências do pecado, não resta nenhuma dúvida que todos necessitam de um Salvador, porque todos pecaram. Olhando pela ótica, nós, sendo pecador, como todos nós somos, devemos de fato reconhecer isso. Leia 1 Reis 8:46, que diz que não há ninguém que não peque. Isso foi dito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Quem pode contestar? E quem sabe mais? Ao lermos Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz: a pessoa que pecar é que morrerá, sendo todos pecadores. Então, todos nós estamos sob condenação. Como diz em Romanos 6:23, que merecemos como salário do pecado é a morte. Esse é o resultado de morrermos no pecado. Não podemos te salvar, não podemos salvar do pecado. Somente Deus, Ele pode nos salvar. Em Efésios 8, 2, versículo 8 e 9 diz que iremos ser salvos pela graça, mediante ali a fé, mediante a graça. Só Jesus pode salvar. Meu irmão, Jesus, Ele pode livrar das amarras do pecado. Só Jesus pode te libertar da presença do pecado. Só Jesus
Ele pode te libertar da culpa do pecado em tua vida. Em Atos capítulo 4, verso 2 diz que a salvação só pode ser alcançada por meio de Cristo. Só podemos ser salvos por Ele. Mas ninguém pode salvar-se a si mesmo do pecado, a não ser Cristo Jesus. Aprendemos que Deus mesmo é a nossa salvação. Aprendemos aqui também que os caminhos do homem não são os caminhos de Deus. Aprendemos que somos salvos pela misericórdia de Deus, não por obras ou qualquer outra coisa que fizemos para merecer a salvação. Aprendemos aqui também que até a fé mediante a qual recebemos a salvação vem de onde? Vem de Deus. Portanto, nem igreja, nem batismo, nem conduta ou qualquer outra coisa pode salvar o homem, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho para Deus. João 4,6. Jesus, o único caminho, não os caminhos, como diz por aí. Possamos reconhecer que o pecado tem nos afastado do propósito de Deus para nossas vidas e entender que o homem tentou de várias formas alcançar Deus, mas por meios errados. O plano de Deus é simples, pois Deus afastou toda a dificuldade. Ele fez tudo em lugar do pecador. A parte que nos toca a nós agora, pecadores, é apenas aceitar a salvação consumada em Cristo Jesus. Eu desejo a paz e a graça de Cristo e uma boa reflexão nesses